13 faraós egípcios essenciais que formaram o Antigo Egito. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje veremos quais foram os 13 faraós egípcios essenciais que formaram o Antigo Egito. O Antigo Egito foi construído por uma sucessão de grandes governantes que contribuíram para a mais longa civilização contínua do mundo. Vamos discutir quais foram os faraós que levaram o Antigo Egito ao império que já foi. O Antigo Egito foi a civilização contínua mais longa do mundo antes de entrar em colapso com a ascensão de Roma. Ao longo de sua linha do tempo, vários faraós se separaram de seus contemporâneos por meio de grandes feitos, administração astuta, riquezas e expansão. Veremos agora os 13 principais faraós egípcios que foram essenciais para o império do Antigo Egito. 13º, Narmer, da primeira dinastia, de 3150 a 3100 a.C. Acredita-se que Narmer seja o governante que unificou totalmente o Alto e o Baixo Egito durante o seu reinado de 3150 a 3100 a.C. Ele liderou durante o período de grandes mudanças sociais e políticas, quando o Egito Antigo começou a se assemelhar ao modelo faraônico que se tornou central para o Egito. Grande parte de sua fama pode ser atribuída à tábua de pedra Paleta de Narmer, um dos primeiros artefatos egípcios antigos já encontrados e a primeira representação de um rei egípcio. 12º, Djoser, terceira dinastia, de 2630 a 2611 a.C. A pirâmide de degraus de Djoser foi a primeira pirâmide construída pelos antigos egípcios e é o primeiro grande monumento construído com pedra. A maioria das pessoas reconhece Djoser por construir a pirâmide de degraus, mas ele impulsionou a economia abrindo minas para encontrar cobre para ferramentas, turquesa para joias e minerais para maquiagem dos olhos. Ele comercializou habilmente os bens necessários, criou novos empregos e melhorou o sistema agrícola do Egito. 11º, Seneferu, quarta dinastia, de 2613 a 2589 a.C. Seneferu foi o fundador da quarta dinastia. Pesquisas sugerem que ele foi o grande sábio rei. Ele reinou por quase 50 anos antes de sua morte e ascensão de Khufu. Seneferu construiu grande riqueza através do comércio e da guerra com a Núbia, atual Sudão, no sul, permitindo-lhe a oportunidade de construir monumentos famosos como a Pirâmide Torta e a Pirâmide Vermelha. 10º, Khufu ou Quéops, quarta dinastia, de 2589 a 2566 a.C. Khufu tornou-se o rei do Egito em 2589 a.C., com a morte de seu pai, Seneferu. Ele é responsável pela construção da Grande Pirâmide de Gizé, a única sétima maravilha do mundo ainda de pé. Muito parecido com seu filho, Khafre, Khufu foi descrito por Heródoto como um faraó tirano e perseguidor. No entanto, os arqueólogos modernos questionam a validade dessas reivindicações devido à estabilidade e situação econômica do Egito durante o seu período. 9º, Khafre, quarta dinastia, 2558 a 2532 a.C. Khafre era filho de Khufu, construtor da pirâmide intermediária na necrópole da Grande Pirâmide de Gizé. Acredita-se também que ele seja o responsável pela grande esfinge que flanqueia a passagem para o seu monumento.
Khephren liderou o Egito durante o período de grande força econômica e, apesar de ter sido demonizado por historiadores gregos posteriores, ele foi rei durante um dos períodos mais famosos do Egito. Oitavo, Sesostris I ou Senuseret I, 12ª dinastia, de 1971 a 1926 a.C. Senuseret I foi faraó durante a 12ª dinastia do Reino do Meio e governou por 45 anos. Ele era um rei expansionista, fazendo campanha predominantemente na Núbia, estabelecendo uma nova fronteira ao sul. Internamente, ele defendeu a melhoria da irrigação e da agricultura ao longo do Egito, particularmente em Fayum. Embora não seja tão prolífico quanto seus colegas, ele construiu monumentos como o Obelisco de Heliópolis e ajudou a introduzir novas interpretações da arte e dos hieróglifos. Sétimo, Amoses ou Amés, 18ª dinastia, de 1549 a 1524 a.C. O rei Amoses I assumiu o trono quando criança, quando o Egito estava sendo invadido pelos Iquisos e em ruína econômica devido ao fechamento de minas e comércio restrito. Depois de ser ajudado na regência por sua formidável mãe, a rainha Aotep I, Amoses estabeleceu um governo firme e, consequentemente, foi capaz de expulsar os Iquisos e estabilizar a economia. Sua importância como um grande governante é exemplificada por sua pirâmide em Abidos, a última pirâmide conhecida construída por um rei egípcio. Tinha originalmente quase 50 metros de altura, mas foi reduzido a escombros, por ter sido construído com tijolos de barro em vez de pedra. Sexto, Hatshepsut, 18ª dinastia, de 1479 a 1458 a.C. Hatshepsut começou seu reinado como regente de seu sobrinho Thutmose III, que tinha apenas 2 anos quando ela começou a supervisionar o Egito. Ela manteve o trono pelos próximos 20 anos e então se tornou faraó, governando com astúcia e com grande sucesso. Hatshepsut reconstruiu as rotas comerciais que haviam sido destruídas durante a invasão dos Iquisos e restabeleceu as relações com os estados vizinhos, incluindo a obtenção de grandes riquezas da terra de Punt para construir a economia do Egito em uma posição formidável. Ela encomendou uma fantástica variedade de edifícios e monumentos, incluindo o famoso templo mortuário de Hatshepsut, abaixo dos penhascos de Deir el-Bahri. Seu governo terminou abruptamente depois que Hatshepsut inadvertidamente se envenenou tentando tratar uma condição hereditária da pele. Quinto, Thutmose III ou Thutmoses III, 18ª dinastia, de 1458 a 1425 a.C. Thutmose III assumiu o trono após a morte de sua tia, a rainha Hatshepsut, que era sua regente após a morte de seu pai, Thutmose II. Ele conduziu inúmeras campanhas militares longas, incluindo a conquista da Síria, transformando o Egito em uma superpotência regional inigualável. Sua expansão viu os cofres egípcios cheios de saques obtidos por meio de guerra, comércio, aquisição compulsória de grãos e impostos. Thutmose III construiu muitos grandes monumentos, 2 dos quais são obeliscos que agora residem em Londres e Nova York, e reconstruiu o grande salão hipóstilo no Templo de Karnak.
No final de seu reinado, Tutmoses III desfigurou templos e edifícios relacionados a Hatshepsut para fortalecer a reivindicação de seu herdeiro Amenhotep II e impedir que a progênie de Hatshepsut tentasse uma revolta. Quarto, Amenófis III ou Amenhotep, 18ª dinastia de 1388 a 1351 a.C. Nos tempos modernos, o faraó Amenhotep III é tão famoso por seus parentes, o revolucionário faraó Akhenaton e seu filho Tutankhamon, quanto por grandes feitos durante seu reinado. Amenhotep III foi conhecido pela diplomacia internacional e sólida administração doméstica durante seu reinado de quase 50 anos. Ele raramente teve de mobilizar o exército para a batalha. Ele foi um construtor prolífico, responsável pelo templo de Ma'at em Luxor, 2 pilares e uma colunata. A certa altura, ele construiu o maior complexo funerário do mundo em Tebas, mas foi destruído em menos de 2 séculos devido às constantes inundações do Nilo. Quando Amenhotep III morreu com pouco mais de 50 anos devido a problemas contínuos de obesidade causado por artrite, sua perda foi lamentada pelas principais lideranças da civilização, que o tinham na mais alta estima. Terceiro, Horemheb, 18ª dinastia de 1319 a 1292 a.C. O rei Horemheb continua sendo um faraó discreto, mas assumiu um grande papel no Egito Antigo. Sua governança sensata e bem organizada foi crucial para sair do caos dos reis de Amarna. Horemheb era um plebeu. Ele construiu sua reputação nas forças armadas sob Akhenaton como um talentoso escriba, administrador e diplomata. Ele liderou o exército durante um curto reinado do rei Tutankhamon, antes de assumir a coroa após a morte de Ai. Horemheb trouxe estabilidade e prosperidade de volta ao Egito Antigo, erradicou o suborno e a corrupção e estabeleceu a plataforma para o crescimento sustentado sob os famosos faraó da 19ª dinastia, como Ramsés II. Segundo, Ramsés II, 19ª dinastia de 1279 a 1213 a.C. Ramsés II é um dos grandes faraós, apesar de gostar de propaganda e auto-engrandecimento. Ele foi faraó no período indiscutivelmente mais próspero e estável do Antigo Egito, alcançando mais ao longo do período de 66 anos de seu governo do que muitos contemporâneos juntos. Ramsés II passou a primeira parte de seu reinado subjugando inimigos como os hititas, sírios e núbios. A Batalha de Kadesh foi o início de sua fama e um ponto de encontro entre a população. Ramsés II também foi responsável por projetos de construção monumentais, como Abu Simbel, sua capital Pi-Ramsés, e seu templo mortuário Ramseu em Luxor. Primeiro, Cleópatra VII, Reino Ptolomaico, 51 a 31 a.C. Cleópatra VII foi a governante final do Reino Ptolomaico no período anterior à anexação de Roma, uma das figuras mais famosas do Egito. Sua habilidade como líder e política foi diminuída pela hierarquia incestuosa de sua família e seus casos de amor lascivos com César e Marco Antônio. Cleópatra assumiu o trono com o Egito endividado e ameaçado. Por meio de manobras políticas e pura crueldade, ela foi capaz de evitar o fim do Egito até que Otaviano finalmente a fez sucumbir. Cleópatra é uma tragédia shakespeariana da vida real, supostamente cometendo suicídio por picada de cobra após a morte do amante Marco Antônio em 31 a.C., com Roma se aproximando.
E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses 13 faraós mais essenciais? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraremos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!